Boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes, senhores vereadores, presidente da Câmara, dando abertura aqui na audiência das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Convido para compor a mesa o senhor presidente da Câmara, Alan Ceciati. Dando início, então, à audiência, é com satisfação que comparecemos antes a esta comissão para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal, nos termos do estabelecido parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Permita-nos, desde logo, ressalvar que os valores apresentados neste relatório, em conjunto com o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, referente, respectivamente, ao segundo bimestre de 2026 e ao primeiro quadrimestre de 2026, publicados no Jornal Imprensa Oficial do Município, edição 1854, do dia 15/5/2026, consubstanciam-se no cumprimento das exigibilidades emanadas da referida lei fiscal, no que concerne a transparência e ao acompanhamento da execução do orçamento e das metas fiscais. Nessa audiência, apresentaremos os principais aspectos que condicionaram o comportamento do resultado primário, da receita, das despesas e da dívida consolidada apurada até o primeiro quadrimestre de 2026. Passo agora a palavra para a senhora Renilda, para dar continuidade na audiência. Boa noite, cumprimento a todos que estão presentes, os senhores vereadores, o senhor Sassá também, se quiser, por favor, se aproximar aqui, e nós vamos passar aos números, aos números executados nesse primeiro quadrimestre. Eu quero passar também para o senhor presidente da Câmara, se ele tem alguma coisa para falar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite à Secretaria de Contabilidade. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Estamos sempre aqui à disposição. Vamos, então, aos números. As nossas receitas. Eu vou começar aqui com as receitas correntes. Nós vamos expor a meta que foi prevista no nosso orçamento e a execução até esse primeiro quadrimestre, agora que encerramos em abril. Então, as nossas receitas correntes, tínhamos uma meta de 95.945.000 e chegamos à execução de 93.865.694,78 reais. Vou detalhar a receita tributária, contribuições, patrimonial, receita de serviços, transferências, todas elas compõem as receitas correntes. Então, agora nós vamos detalhar essas receitas correntes. Vamos lá. Receitas tributárias. A nossa meta era 13.477.000. Foi executada no primeiro quadrimestre 11.590.094,11 reais. Já na receita de contribuições, a nossa meta, 1.150.000. A execução foi de 1.052.306,70 reais. A patrimonial, a nossa meta, 1.973.333,70
R$2.146,33. A nossa execução, R$2.148.196,60. Aqui é uma das primeiras receitas que superou a meta. Receitas de serviço. A nossa meta, R$58.333,33. A nossa execução, atingimos R$32.259,51. Transferências correntes são os repasses, né, do governo, FPM, ICM. A nossa meta, primeiro quadrimestre, R$78.950.000. A arrecadação, que foi a execução, foi de R$78.753.678,20. Outras receitas. A nossa meta, R$336.333,33. A nossa execução, R$289.159,66. Receitas de capital. A receita de capital se diz respeito aos investimentos. A nossa meta, no primeiro quadrimestre, R$7.388.333,33. A execução foi de R$3.626.377,13. Totalizando aqui as nossas receitas, o total geral do primeiro quadrimestre. A meta, R$103.333.333,33. A nossa execução, R$97.492.071,91. Então, a execução foi abaixo da meta um pouco. Logo após nós abriremos para as perguntas, aí eu vou expor as suas dúvidas. Receita arrecadada. Agora vamos para as despesas. Então, pode voltar, por favor. A receita arrecadada. A nossa receita arrecadada no primeiro quadrimestre foi R$97.492.071,91. Já a despesa liquidada, R$84.142.844,40. Pela despesas liquidada, nós fechamos com superávit no primeiro quadrimestre de R$13.349.227,51. Vamos detalhar as despesas. As nossas despesas correntes. A meta prevista no orçamento foi de R$807.254.563,35. Foi executado R$75.934.893,04. Despesa com pessoal e encargos. R$46.950.944,47. Foi executado no primeiro quadrimestre R$44.193.191,33. Outras despesas correntes. A nossa meta foi de R$40.302.618,88. A nossa execução, R$31.741.701,71. A nossa despesa quanto a capital, nossos investimentos. A meta, R$19.391.765,12. A execução, R$8.207.951,36. Para fechar, vamos somar investimentos e amortização da dívida.
A nossa meta, investimentos, a despesas, a meta, R$ 18.725.098,45. Porém, a execução foi de R$ 7.588.131,95. Amortização da dívida. A nossa meta era atingir os R$ 666.666,67. Foi pago R$ 719.819,41. Totalizando as despesas correntes, R$ 88.398.904,22, sendo que, com pessoal e encargos, R$ 44.217.253,66. Outras despesas somaram R$ 44.181.650,56. Repetindo as despesas de capital, os nossos investimentos somaram R$ 15.749.421,15, sendo que R$ 15.129.601,74 foram com investimentos e R$ 619.819,41 foi a amortização da dívida. Então, a nossa receita arrecadada, para frisar bem, foi os R$ 97.492.071,91, com uma despesa liquidada de R$ 84.142.844,40, gerando aí o superávit de R$ 13.349.227,51. Demonstrando os resultados primário e nominal. Então, o resultado primário são as nossas receitas primárias, que somou R$ 95.348.662,36, menos as despesas primárias pagas, que foram R$ 77.190.545,71, também deduzindo os restos a pagar, pagos, que foram R$ 10.665.664,13. Então, o nosso resultado primário foi de R$ 7.492.452,52. Totalizando as receitas primárias correntes, então, foi lá, ó, R$ 91.722.285,23. O próximo, receitas primárias correntes. Aqui é apenas um comparativo. Pode passar, por favor? Isso. Aqui foi um comparativo que a gente fez entre as receitas arrecadadas 2025 e 2026. Dos impostos, eu vou citar alguns valores, só para vocês terem uma noção, porque ali está com a porcentagem, percentual. Então, os impostos. Teve um acréscimo de 12,03%, agora em 2023, referente ao mesmo período, né, do ano passado. O FPM teve um crescimento de 7,09%. O nosso FPM de 2025, no mesmo período, a gente arrecadou R$ 19.745.559,79. E em 2026, no primeiro quadrimestre, a gente arrecadou
21.145.985,80. Então, teve um crescimento de 0,09%. O ICM também cresceu 7,87%. 2025, arrecadamos, no primeiro quadrimestre, R$ 24.254.158,60. Agora, no primeiro quadrimestre de 2026, foi arrecadado R$ 26.163.592,28. O IPVA teve um acréscimo de 3,42% e o Fundeb 4,30%. Esse foi o crescimento das nossas receitas primárias. Despesas primárias de capital. O nosso resultado primário, a gente já discorreu ali atrás, foi de R$ 7.492.452,52. Somando os juros, encargos, as variações monetárias de R$ 2.109.425,48, o resultado nominal foi de R$ 9.601.878. A evolução da dívida. Dessa dívida, foram pagos o referente a 7,44%, que, nesse caso, é o R$ 2.040.072,75, que a dívida por inteira é o R$ 27.427.955,05. A evolução da dívida. O total diz respeito à nossa receita corrente líquida. R$ 285.140.809,48. A nossa dívida consolidada líquida corresponde a 13,02%, que é o quê? Menos R$ 37.127.611,05. Despesa com pessoal. A despesa com pessoal atingiu o percentual de 45,57% da receita corrente líquida. O limite legal total é 60%. Prefeitura e Câmara junto. O limite legal 60% e o limite prudencial 57%. Então, o município ele atingiu 45,57%. Manutenção e desenvolvimento do ensino. Atingiu o percentual de 23,29% pelo valor liquidado. Note que aqui a Constituição, no seu artigo 212, fala que o limite legal é de 25%. O liquidado está 23,29%. O empenhado está maior, mas a nossa execução está um pouquinho abaixo. Então, o valor liquidado foi R$ 15.356.971,58. A gente possui o convênio com o Fundeb. O Fundeb atingiu o percentual de 95,85%. O valor liquidado de R$ 19.702.612,51. A determinação da Lei de Diretrizes, 70% tem que ser gasto com remuneração de professores. Então, a gente está bem acima do proposto. Despesa com ações e serviços da saúde. A saúde, pelo valor liquidado, atingiu o percentual de 22,51% da receita corrente. No caso, o valor liquidado foi de R$ 14.835.202,21. A emenda constitucional
põe o limite de 15% no mínimo para a saúde. A gente está com 22%. As emendas impositivas e a de bancada, o valor total, né, é de R$ 7.340.063,05. No primeiro quadrimestre, foi executado R$ 779.933,50. Até o último quadrimestre, as emendas estarão cumpridas. Os restos a pagar. Os nossos restos a pagar, que foram inscritos nos exercícios anteriores, fechou com R$ 14.253.314,07. Restos a pagar pagos até o momento, no primeiro quadrimestre, foi de R$ 10.665.664,13. Foi cancelado o valor de R$ 96.537,23. Temos ainda um saldo a pagar de R$ 3.491.112,71. Está aqui demonstrado os valores. Aí sim, agora daremos aí um tempo para as perguntas, as questões, as dúvidas que vocês tiverem. Logo após, aí a secretária faz o encerramento. Daí que vinha as perguntas sobre os trabalhos, porque aqui está parte de gasto. Por isso que tem que estar o secretário para nós perguntar qual a meta que atingiu, qual. Boa noite. Aqui são só números, na verdade. Ah, tá, tem que falar aqui no microfone, esqueci. Não, mas aí eu não queria, esse eu não queria falar. Né? Agora que vem. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, vereador Nino Nunes, pessoal da prefeitura aqui, Janice. Não é Janice, não. Hilda, perdão. Representada. Pessoal que nos acompanha através dos canais de comunicação dessa Casa de Lei. Só queria tirar uma dúvida aqui. Janice Iá. Estava vendo aqui referente ao investimento, despesas com ações e serviços de saúde. E aqui no relatório mostra que atingiu o percentual de 22,51%. E o limite legal seria 15%. Isso. O investimento legal seria 15%. O mínimo. O mínimo. O mínimo legal. O mínimo. No caso, estão acima do mínimo já no caso. Investindo, quer dizer, pelo valor aqui que vocês estão investindo, vocês estão acima, exemplo, dentro da meta fiscal. Isso. O limite pela emenda constitucional, o mínimo, a aplicação em saúde é obrigatório, 15%. Só o que acontece? A saúde, ela demanda muito. Então, 15% é insuficiente. Então, sempre, até quando a gente prevê no orçamento, é sempre acima. É sempre 25, 26. Né? Então, aqui, pela despesa liquidada, a gente está no primeiro quadrimestre e atingiu os 22. Então, está acima. Resultando no valor líquido de 14.835.000. Isso, correto? O que não atingiu a meta é a educação. Não está funcionando? Não, pessoal. Ah, tá. O que não atingiu a meta, então, seria a educação, né? Isso, porque aqui, na educação, está aqui pelo valor liquidado. Quando eu falo o valor liquidado, é que eu já tenho toda a documentação, esse pagamento já está provisionado. Ah, tá. Pelo valor empenhado, a gente já aplicou 26,20%.
Então, pelo empenhado. Só que a gente não pagou isso. Então, como os relatórios saem pelo valor liquidado, a documentação que eu já tenho, que já está provisionado o pagamento, Entendi. então é 23,29. Entendi. E isso não quer dizer que não foi aplicado os 25. No empenhado, sim. Eu tinha um gráfico que eu queria perguntar, acho que é esse aqui. É que a meta, aí que está dando 30% da meta, e nós já estamos no mês de junho, né? E será que ainda consegue chegar dentro da previsão orçamentária? Isso. A gente fecha Ou é normal isso já? Isso. A gente fecha por quadrimestre. Então, esses dados foram até o dia 30 de abril. Ah, tá. Né? A gente já está no fim de maio. Entendi. Então, no próximo, aí sim, a gente traz todos esses dados Entendi. compilados e consolidados. Boa noite, novamente, Renilda. Tem algumas perguntas aqui. Eu faço uma, responde, e daí depois eu faço as demais, acho que é mais fácil. Houve alguma perda de recursos estaduais ou federais por falta de prestação de contas ou projetos? Não, não. Na verdade, não houve tudo. Conforme são executados, aí sim as prestações de contas elas vão acontecendo. Acontece assim, de sobrar saldo. Aí, lógico que principalmente quando é Estado, o recurso é devolvido. Mas, no momento, por enquanto, não aconteceu ainda da gente precisar ter que devolver todo o recurso. Qual secretaria apresentou o maior volume de despesas nesse primeiro quadrimestre, comparado com o quadrimestre de 2025? Com o primeiro quadrimestre de 2025? Tem dados? Qual secretaria que apresentou assim um volume maior de despesa comparado com os outros anos? Na verdade, eu não tenho assim o número exato. Tem como levantar? Tenho. Só que as secretarias, os gastos delas são proporcionais, por ser de diferentes tamanhos, os serviços diferenciados. Então, às vezes, quando eu posso dizer, nossa, a secretaria tal, a educação, que é a maior, gastou mais, mas a demanda dela também é maior. Então, isso é muito relativo, mas eu tenho, sim, como fazer a demonstração desses números. Aqui, no momento, eu não tenho. Então, referente à questão da Secretaria da Saúde e Educação, a gente já tem, né, a lei, a previsão, né, dos 25% e 15%. Assim, a minha pergunta é no sentido... as demais secretarias, vamos dar um exemplo. Secretaria nova, por exemplo, Secretaria de Esporte. Porque, assim, a gente vê a dificuldade que hoje eles estão enfrentando, né? E aqui na Câmara Municipal, poucos projetos têm chego referente à Secretaria de Esporte. Então, assim, a gente vê a dificuldade hoje que eles estão enfrentando e a gente percebe que algumas outras secretarias têm chego que praticamente quase toda semana, algum projeto direcionado às outras secretarias. Então, é nessa questão que eu pergunto, a saúde e educação, a gente sabe que sempre vai ficar naqueles, né, nos limites, né, que é obrigação, né, do município a manter. Essa que é a minha dúvida, por exemplo, citando aqui a Secretaria de Esporte, que a gente vê que é uma secretaria que faz pouco tempo que foi criada. Tem a Secretaria da Segurança Pública, a gente vê também a dificuldade que é enfrentada, né? Muitas ações estão sendo realizadas, mas a gente vê assim um pouco até mesmo de mais recursos para que eles possam, né, executar um trabalho com mais qualidade.
A terceira pergunta é mais referente à questão de folha. Existe previsão de aumento de despesa com folha ainda em 2026? Há impacto financeiro previsto como reajuste ou novas contratações? A primeira que você mencionou, o senhor mencionou, é sobre as secretarias. Sim, principalmente a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Segurança, todas essas foram secretarias novas, criadas. Então, o planejamento e no orçamento delas realmente foi um tanto deficiente, o planejamento. Temos, sim, dificuldade, mas a gente está fazendo o possível, né, para conseguir, né, fazer essa distribuição, porque a saúde, a educação, a assistência social agora, a gente é obrigado, né, a dispor aquele limite. Aí eu tenho que distribuir todo o resto para as outras secretarias. Então, essas que foram sendo criadas depois, então, como a gente não tinha exatamente a demanda, então, elas estão sofrendo agora um pouco. Aí a gente pretende, no próximo orçamento, dar uma ajustada para que eles possam desenvolver, né, esse trabalho. Então, vamos ao pouco, a gente chega lá. Aí, a outra pergunta é a questão de... Isso, se temos. Para esse ano, eu não tenho nenhuma previsão de reajuste. Por enquanto, não. A única coisa que a gente vai prever é no próximo orçamento, mas o reajuste é assim do mínimo. Isso a gente vai prever em orçamento. Mas, para esse ano, por enquanto, não temos nada. Obrigado. Referente à questão do portal de transparência, a gente percebe, né, o quanto o Tribunal de Contas tem batido muito em cima referente a isso. A gente acompanha outros municípios também. Eu gostaria de saber como que está sendo feito no portal da transparência as atualizações. Elas estão em tempo real? Como que elas estão sendo realizadas? Tá, no nosso portal de transparência, na verdade, eu faço acompanhamento dos nossos lançamentos. São 24 horas. Em 24 horas, o site ele é atualizado. Aí, todos os lançamentos que a gente faz vai estar à disposição no portal. E também, assim, a gente já vai, hoje, tendo audiência, a gente já vai também disponibilizar, né, toda essa documentação para todo cidadão ter acesso, né? O importante seria que a gente falasse aqui, todo mundo entendesse. Nossa, né, o meu sonho é que eles consigam entender realmente, às claras, o que acontece. Mas, aos poucos, a gente vai chegar lá. A última pergunta da minha parte, já parabenizando pelo trabalho que vocês vêm realizando, já se colocando à disposição também, para estar sempre apoiando os projetos. Há previsão, ainda para o próximo quadrimestre, de alguma suplementação orçamentária que seja relevante, assim, valores altos, né? Alguma suplementação que será ainda no próximo semestre, aqui no próximo quadrimestre, que será passado aqui na Câmara Municipal? Sim. A suplementação, sim. Nós vamos solicitar. É uma das situações que nós estamos enfrentando. Esse ano é ano eleitoral. Estamos recebendo bastante emendas, inclusive, né, até, né, com solicitação de vocês, vereadores. Só que a maioria dessas emendas que estão chegando, elas não estão previstas em orçamento. Então, para fazer a execução, a gente precisa inserir no orçamento. Aí, sim,
a gente vai solicitar suplementação, principalmente de convênios. Vou solicitar, sim, suplementação também. Esse mais para os finalmente da folha de pagamento, que geralmente eu sempre peço, né? Então, vai chegar mais suplementações aí, com certeza. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu vi que recentemente houve um aumento no repasse para a nossa querida Santa Casa, do valor qual anterior é repassado. Existe alguma previsão ainda sendo aumentar novamente o valor repassado? Visto que foi aumentado bastante, aumentou 100 mil, né? Então, comparado a outros anos, ele vem subindo bastante. Aumentou 100 mil, né? 240, foi para 700 e... Tem alguma previsão de aumento para o repasse para a Santa Casa nesse ano, novamente? Ou somente para o próximo ano? Ainda não temos previsão. Geralmente, quando eles decidem, é o secretário, é o prefeito, aí sim eles me comunicam, no caso, eu quero que calcule impacto, essas coisas. Então, geralmente, eu sei posteriormente. Mas, por enquanto, não temos previsão de aumento. No orçamento? Entra a execução, entra. Porque ela está no orçamento e está vinculada à saúde. Por isso que deu alto no ano passado. Eu perguntei isso. O orçamento da Santa Casa foi muito alto. Esse ano ele diminuiu. Não, pelo contrário. É que eu perguntei, a previsão da obra é até 2027. Então, ela vai aumentar de novo. Vai. Mais alguma dúvida? Para finalizar, então, concluímos que o resultado da execução orçamentária ele foi superavitário, em R$ 13.349.227,51. Resultado da diferença entre a receita realizada de R$ 97.492.071,91 e a despesa liquidada de R$ 84.142.844,40. A receita, considerando a tendência dos últimos meses, logo será atingida. A despesa manteve-se dentro dos limites autorizados. O resultado primário aponta o atendimento da meta prevista. O resultado nominal aponta a tendência para o cumprimento da meta. Desta forma, senhores vereadores aqui presentes, entendemos que a análise da avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026 expõe com clareza o esforço do governo, prefeito municipal e seus demais gestores da administração, direta e indireta, com a disciplina fiscal e a importância da gestão dos recursos públicos, bem como o compromisso de se efetuar os ajustes necessários ao equilíbrio fiscal almejado. Dito isso, encerro essa audiência das avaliações das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Boa noite a todos.